Olá, amigos, tudo bem? Olha só, vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Nós vamos gravar um vídeo atendendo um pedido do Movimento Espírita do Acre. Eles mandaram para a gente algumas perguntas lá, trabalhando o tema dentro desse movimento de pandemia, trabalhando o tema valorização da vida e saúde mental. Então, vocês vão ouvir a voz da minha filha, ela vai fazer as perguntas e eu estarei respondendo, atendendo a essas colocações que estão elaboradas nas questões. Ela não quer aparecer no vídeo, porque a questão é dela, combinado? Então, ela não quer aparecer no vídeo, mas ela vai fazer as perguntas e eu vou estar respondendo, e eu espero que a gente consiga trazer algumas explicações, trazer alguns temas, até alguns questionamentos para a gente depois aprofundar, caso seja necessário. É isso aí. Vamos lá. Em tempos de pandemia, com o isolamento social, temos observado um aumento nos casos de conflitos familiares, muitas vezes com separações e violência. Qual a razão dessa situação? Por que o isolamento não tem funcionado como um mecanismo de autoconhecimento e aproximação entre o corpo familiar? Então veja, no movimento de pandemia, as dificuldades estão acontecendo e parece que nos lares está muito mais acentuado. Então, olha a pergunta: qual é a razão disso estar acontecendo? Teoricamente, não é para nós trabalharmos melhor essas relações e termos um movimento ainda mais saudável no núcleo familiar? Então veja, o movimento de pandemia nos colocou dentro de casa. Uma boa parte, a maioria das pessoas, se envolveram com o isolamento. Alguns quadros, em função da profissão, em função de determinados contatos, não tiveram condições de fazer o isolamento social total, mas ainda assim fizeram o isolamento social parcial. E ainda estão em isolamento social, o que nesse momento, para aqueles que podem, é saudável. Mas o que acontece? Agravou as relações dentro de casa? Agravou. Esses relacionamentos agravaram. Eu usei o termo agravou, mas está errado. Então, agravaram as relações dentro de casa? Agravaram. E aí vem tudo aquilo que a gente estuda. Quando coloca para nós que dentro dos lares reúnem várias pessoas que são desafetos de passado, e esses desafetos, eles agora estão dia e noite juntos. Porque, mas dentro do lar só tem desafetos? De forma nenhuma. Nós temos afetos e desafetos. Se dentro do lar reunissem só inimigos, cada lar nessa terra seria um hospital psiquiátrico, um mini hospital psiquiátrico, no mínimo um ambulatório psiquiátrico. Então o que ocorre? Dentro de um lar nós temos afeições e temos também dissensões. Nós temos harmonia e temos conflitos. Temos pessoas que estão mais ligadas a gente afetivamente, emocionalmente, espiritualmente, e temos aqueles que estão completamente desligados, mas que estão também no movimento de luta. Mas nesse momento de pandemia, realçou um mal-estar, porque as pessoas foram pegas desprevenidas. Não teve uma pessoa no ano passado, cartomante, quiromante, tarólogo, que mais? Médium. Não teve ninguém que fez uma previsão de futuro no ano passado que não sofreu uma modificação esse ano. Não teve ninguém que acertou as previsões que costumam aparecer de final de ano. Ninguém acertou. Por quê? Mudou para todo mundo. E mudou principalmente nos núcleos familiares. Tem gente que ainda chegou para mim e falou assim: mas para mim não mudou quase nada.
Teve gente que me falou que para ele não mudou nada. Não está dando conta nem de perceber a mudança que aconteceu. Porque veja bem, só da pessoa ter que usar máscara já mudou. O movimento mais simples, que é a utilização de máscara, já é mudança. Só de ter que higienizar as mãos frequentemente, seja com água e sabão, que a gente sempre fez, mas agora, na ausência da água e do sabão, utilize o álcool, já mudou. Então, o mínimo aconteceu de mudança. Então, mudou para todo mundo. Agora, para determinados núcleos familiares, a mudança está tão absurda. Por quê? Porque eles estão acostumados a lidar com uma série de tarefas no dia a dia. Tarefas profissionais, tarefas acadêmicas, tarefas sociais. Estão acostumados e estão envolvidos com N tarefas. Então vimos, pode ser sociais, pode ser acadêmicas, podem ser profissionais, podem ser tarefas espirituais, mas cada um saindo para suas tarefas. E aquele que não tem tarefa nenhuma, muitas vezes ele inventa, porque aí ele tem um mecanismo de fuga para não conviver. Mas na pandemia ele está sendo obrigado a conviver. Mas dificultou muito para as relações? Dificultou. E nós vamos ver isso nas outras questões, porque o principal Jesus deixou para nós em recado. Quando Jesus coloca para a gente, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, ou seja, nós estamos sendo visitados nos nossos lares, nas nossas relações sociais como um todo, nas nossas relações virtuais, estamos sendo visitados pelo Cristo. Mais que isso, nós estamos sendo visitados internamente, como nós estamos lidando mentalmente com tudo isso, como nós estamos lidando emocionalmente com tudo isso, como nós estamos lidando socialmente com tudo isso. Então, as nossas insatisfações a gente traz para dentro de casa. As nossas dificuldades a gente traz para dentro de casa. E veja, nós trazemos para dentro de casa, porque dentro de casa nós temos as pessoas que representam relação de amor e ódio. Freud já falava isso lá atrás, no início do século XX, ele já falava que no núcleo familiar nós reunimos figuras de amor e ódio. Ali nós temos afetos e desafetos, mas ali a gente pode ser naturalmente como a gente verdadeiramente é. Por quê? Porque a família, ela nos perdoa. A família é aquele que você agride hoje, amanhã você já está em paz. Se não amanhã, depois de amanhã. Se não depois de amanhã, semana que vem. Mas você não mantém um distanciamento concreto, meses, anos. Ah, mas e aqueles que estão mantendo? Aí o quadro já está muito mais doentio do que esse processo superficializado que eu acabei de citar. Então, o movimento hoje, ele é a colocação de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Realmente nós não sabemos. Só que ele chegou. E ele chegou de forma tão avassaladora em todos os ambientes, que a gente está sendo hoje testado a colocar em prática no núcleo familiar tudo que a gente vem lendo, pregando, estudando, divulgando, conhecendo, assistindo em palestras, em curso, em outdoor, frase de para-choque de caminhão, tudo aquilo, livros de autoestima, palestras de pessoas do movimento religioso, de movimento espírita, de filósofos, de teólogos. Só que agora a gente tem que aplicar tudo isso dentro da nossa casa. É como se a gente estivesse sendo cobrado no momento que o vírus também nos cobra. Nos cobra equilíbrio, nos cobra equilíbrio mental, equilíbrio físico, saúde emocional, saúde alimentar, atividades físicas. O vírus está nos cobrando harmonia. Ah, mas por que ele nos cobra? Porque todos nós somos passíveis de adquirir a doença. Mas as pessoas que conseguem fortalecer a imunidade é quem está com uma saúde mental equilibrada,
saúde física equilibrada, saúde emocional equilibrada. Então, mas então todo mundo vai adoecer, não existe ninguém que seja totalmente equilibrado. É verdade. Mas existem aqueles que estão buscando este equilíbrio constantemente. Então o vírus não encontra espaço para esse estado íntimo de dor, de angústia, de ansiedade, de depressão. Ele não encontra. Quando encontramos no núcleo familiar esse movimento, a família, muitas vezes, ela está doente. As relações estão doentes. E aí, um, para se dirigir ao outro, se dirige agressivamente. E o outro, como está se sentindo agredido, nem responde. Ou então aumenta o tom de voz. Ou seja, o movimento da pandemia, teoricamente, era para nos ajudar na convivência. Mas na prática, muitos que não estão sabendo fazer a filtragem estão agravando as suas relações. Quais os mecanismos que a família poderá se apropriar a fim de alcançar uma convivência mais equilibrada e harmônica? Então veja, que mecanismos que a família deve se apropriar? Até para conquistar uma convivência mais harmônica. Olha, a importância da família se conhecer. Olha a importância deles terem acesso. Então, além daqueles movimentos que as outras religiões e a doutrina espírita também ensina para a gente a mensagem do culto no lar, que é para a gente priorizar o culto no lar. Por que isso? O que nós temos de lares espíritas, que as pessoas não se envolvem com o culto no lar, tentam justificar, não, mas eu já faço leitura, então não preciso te preocupar. Eu já leio, todo dia eu leio uma página, não, todo dia eu leio 20 minutos. Nós estamos falando do culto no lar. Não estamos falando dessa leitura diária, saudável, que precisamos ter. Não é essa, não. Mas o culto no lar, ele é significativo. Quando você escolhe um dia e uma hora para fazer este movimento do culto no lar, ele é extremamente saudável. Mas por quê? Porque o momento do culto no lar descreve para nós André Luiz, no livro Os Mensageiros, a partir do capítulo 37, 38, 39, ele vai falar para a gente do culto no lar, se eu não me engano, na casa de Isabel. E o culto no lar representa, escutem bem, aquele momento do culto, verdadeiro posto de socorro para atendimento a desencarnados e encarnados. Repetindo, o culto no lar, inúmeras vezes, aquele momento, o lar representa posto de socorro para atendimento a encarnados e desencarnados. Aniceto, conversando com André Luiz, ele ainda diz para André Luiz assim: determinadas entidades que perturbam a família, como estávamos colocando na primeira questão, o ambiente da pandemia agrava essa perturbação? Agrava em função das dificuldades que já trazemos. Com determinadas entidades que atraímos no dia a dia, no estresse, na ansiedade, na irritabilidade, na má resposta, no aumento do tom de voz, na mudez. Com esse movimento, a gente atrai outras entidades, que são entidades perturbadoras. No momento do culto, eles vão embora. Aí o que o Aniceto coloca para o André Luiz? Determinados lares, como representa posto de socorro para atendimento a encarnados e desencarnados, aqueles espíritos que perturbam a família, nós trazemos esses espíritos para o lar na hora do culto, para eles também serem beneficiados do esforço daquela família que estão fazendo o culto, estão conversando sobre os temas, estão revendo os seus posicionamentos. Aí os desencarnados também têm que fazer esse movimento. Por quê? Porque eles são trazidos para escutar. Então, determinados desencarnados que nos perturbam durante a semana, durante o culto eles são trazidos. Aquela pessoa, aqueles lares que não se preocupam com o culto no lar, muitas vezes eles deixam de ser assistidos de forma direta. Veja bem, não quer dizer que não haja proteção naquele lar, não é isso. Mas eles deixam de se beneficiar do momento do culto no lar. Eles deixam
de auxiliar aqueles desencarnados que estariam sendo trazidos, segundo a fala de Aniceto, estariam sendo trazidos na hora do culto, aonde eles orientam as páginas que vão surgir ali para o entendimento de todos. Então, a importância do culto no lar. E aí, determinados lares espíritas nem estão fazendo. Ah, não, já leio. Olha, esquece essa informação. Eu já leio todo dia um pouquinho. Escolhe um dia, uma hora, avisa para o seu orientador espiritual em oração que vocês estarão envolvidos com o culto no lar. Mas lá em casa, Emerson, só eu que estou fazendo o culto no lar. Então, é você, o que Jesus colocou? 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. 2 ou mais. Se ele fala 2 ou mais, imagina, quem que já está ali, se você decide fazer o culto, teoricamente, sozinho, na prática, quem que está com você? Você está pensando, você e seu mentor, não é isso? Ok, mas eu vou colocar antes ainda você e seu obsessor. O obsessor eles não vão trazer? Já está ali você e seu obsessor. O obsessor que não teve escapatória. Ele já não pôde sair, o mentor chegou e falou assim, não, hoje você vai rezar com ele. Você está obsidiando ele a semana inteira, hoje vocês vão ficar juntos. E aí, o mentor está ali, o mentor do lar está ali, trazendo outras entidades, porque é posto de socorro, de atendimento a encarnados e desencarnados. Então, a gente nunca está sozinho. Então, primeiro, se nós estamos falando, o que a família deve fazer? Primeiro, envolvamos-nos todos com o culto no lar. Se for só um, você se envolve e envolva aqueles que estão lá em oração. Mas depois disso, o que pode ser feito naquele núcleo? Se vocês têm o hábito de conversar, ou não têm o hábito de conversar, escolhe um jogo. Às vezes um jogo, eu estou falando de jogo de tabuleiro, sabe aquelas coisas da minha época e da nossa época, de muitos de vocês que estão ouvindo? Jogos de tabuleiro, que seja um baralho, que seja uma dama, que seja um jogo de memória, que seja um ludo, que seja um xadrez, um jogo de tabuleiro, nada virtual. Para quê? Para estar ali na ponta da mesa, 1, 2, 3, 4, 5, conversando, jogando, se divertindo, sem agressão, sem bebida alcoólica, porque está muito agravado o uso da bebida alcoólica, principalmente na pandemia. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas imaginem vocês, escolhe um jogo. Cansaram do jogo? Já que estamos juntos? Já que agora, não queremos ficar juntos, escolha um livro para fazer uma leitura. Ou vamos continuar juntos? Escolha um filme, onde todos se interagem com o filme, onde depois pode comentar, onde todos se interessam pelo filme. Ou seja, existem N formas de nós fazermos esse movimento saudável. Por quê? Porque nós estamos falando de um movimento de proximidade. Movimento de proximidade significa que estamos todos debaixo do mesmo teto. Não vamos fazer o isolamento, transformar o isolamento social, transpor os muros que dividem a nossa casa para a via pública, trazer o isolamento para dentro de casa e cada um no seu quarto, com a sua televisão, com a sua internet, com o seu computador ou no seu celular, cada um fazendo isolamento dentro de casa. Isso tem agravado muito as relações. Em vez deles se prenderem no autoconhecimento e no conhecimento daquele que eles elegeram para vir juntos, estão afastando cada vez mais. Quais os desafios familiares nessa nova realidade a que todos estamos submetidos? Desafios familiares. Então, o primeiro que a gente acabou de colocar chama-se convivência. Primeiro desafio, convivência. Convivência não é estar junto. Convivência, o próprio nome já diz, é viver com. Convivência. Viver com. Então, imaginem vocês, o primeiro desafio. Mas se nós pegarmos a pandemia como um todo,
Quais os desafios que nós estamos tendo nas nossas relações a partir da família? Eu vou pegar 4 valores para nós avaliarmos. 4 valores. Primeiro, nesse exercício de pandemia, principalmente no convivência, que é o viver com, primeiro valor chama-se paciência. Paciência com o marido, paciência com a esposa, paciência com filhos, paciência com o cachorro, paciência com o vizinho, paciência com a programação, paciência com o jornal, paciência com aquele excesso de informações de mal-estar. Paciência. Esse é o primeiro desafio. Paciência é um valor tão difícil de ser conquistado, tão difícil, que no Evangelho segundo o Espiritismo, o item a paciência, está assinado um espírito amigo. Um espírito amigo tem 2 mensagens assinadas no Evangelho segundo o Espiritismo, sendo um espírito amigo a paciência e outro é dar-se-á ao que se tem, falando da caridade. Quem é o espírito amigo? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles com 2 mensagens no Evangelho. Imagina, ela fala da paciência e outro ela fala da caridade. Então, este é o primeiro valor. Porque se eu falei que neste núcleo familiar, convivência é viver com, vejamos os valores que nesta convivência a gente precisa lidar com eles. Primeiro, paciência. Segundo, solidariedade. Veja, são valores que a gente precisa despertar dentro de casa para transpormos o muro da nossa casa para a via pública. Solidariedade. É a gente fazer o melhor que a gente puder para aquele que está do nosso lado. Seja no emprestar de um livro, no emprestar de uma roupa, no emprestar da escuta, no emprestar do ombro. É a gente ser solidário. Se nós formos solidários, nós estamos treinando uma vida social equilibrada. Então, o segundo valor. O terceiro valor, disciplina. Paciência, solidariedade, disciplina. Aí, quando fala em disciplina, a gente sempre lembra da historinha do Emmanuel falando com o Chico sobre disciplina. Todo mundo sabe. Emmanuel falou para ele 3 vezes. A gente pensa que a disciplina nas atividades, ali na atividade doutrinária. Não, gente. Disciplina em tudo. Disciplina nas suas atividades. Disciplina na leitura. Disciplina na virtualidade. Disciplina no lazer. Disciplina no diálogo. Disciplina na alimentação. Tudo é para a gente ter disciplina. Então, vamos só para ilustrar, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que hoje está trabalhando virtualmente, milhões de pessoas estão trabalhando virtualmente. Você vê que as pessoas estão ficando 2, 3, 4, 5, 8 horas na frente de um computador. Isso significa que ele está desenvolvendo problema de postura por falta de disciplina. Era para ele trabalhar 50 minutos. Trabalha 50 minutos e depois caminha 5, 10 minutos, depois volta, senta de novo. Veja, vocês, se nós nos reportarmos na escola, vocês veem que cada aula tem 50 minutos? Quando temos aulas geminadas na universidade, muitas vezes acontecia isso também no ensino médio, na nossa época, no chamado 2º grau, era 1h40 de aula, mas 1h40 a gente já ficava desconfortável naquela cadeira. Na universidade, que costuma ter 2 aulas consecutivas, 1h40, às vezes 3 aulas, você pegava 2h30, só que na universidade você tem trânsito livre para sair no banheiro, beber água, volta e assenta. Na maioria das vezes o professor não está sentado, ele está circulando. Então os alunos já têm liberdade. Então aquela pessoa que não tem disciplina para trabalhar virtualmente, daqui a pouco ele está desenvolvendo problema de coluna, problema na clavícula, problema no quadril,
problema visual. Mas por que ele está desenvolvendo isso? Porque ele fica sempre na mesma posição. Problema nas articulações, dor no joelho. Aí vem dor nas mãos. Mas por que não tem disciplina? Eu estou dando um exemplo simples, embora esse não seja dos mais graves que estão em evidência, porque tem um outro problema muito grave que está em evidência. Tem qual? A gula. As pessoas estão envolvidas com o excesso de alimentação. Muitas vezes não conseguem se envolver com a atividade física, não conseguem se envolver com o jogo em família, não conseguem se envolver com uma leitura de um livro, se entregar naquela leitura, não conseguem se envolver assistindo uma palestra pelo seu celular, pelo seu computador, não consegue se envolver. Daí a pouco para, come, volta, deita no sofá. Depois para o filme, alguma coisa, um programa, come de novo, volta, deita, depois para, come de novo. Então, o quadro que nós estamos desenvolvendo aí é da indisciplina. Se a pessoa não estiver se relacionando, não estiver se envolvendo, não estiver dialogando, indisciplina de novo. Por quê? Porque nós estamos falando de relação social. Nós estamos falando de relação social dentro do núcleo familiar. Nós estamos falando de convivência. Então eu falei 4 valores. Ou seja, convivência, no organograma, convivência. Solidariedade, paciência, disciplina. Mas a raiz disso tudo, se a gente coloca o organograma convivência, colocamos esses 3 aqui embaixo, na raiz nós temos a fé. A gente precisa confiar. A gente precisa acreditar que para além da nossa imaginação, para além da mídia, para além dos pessimistas, para além dos agressivos, para além da violência, existe Deus. A gente precisa acreditar que a fé alicerça tudo isso. A gente precisa acreditar que Jesus está no leme. E aí a gente, quando abre a porta para o desespero, falta-nos a fé. Vamos pegar um exemplo? Vocês vão lembrar quando Pedro e os outros discípulos estavam no barco com Jesus. Lembram? Naquele momento que estavam no barco com Jesus, temporal, raio, trovão, começaram a aparecer ali. Os apóstolos, os discípulos se desesperaram. Pedro vai lá e acorda Jesus. Mestre, o temporal. Jesus acorda, a primeira coisa que ele fala: homens de pouca fé. Porque veja, gente, o desespero é sinal de falta de fé. A gente está se desesperando com a pandemia, se desesperando com o jornalismo, se desesperando com as relações, se desesperando com a indisciplina. Desespero é falta de fé. Homens de pouca fé, porque Pedro estava desesperado e os outros discípulos também. Pedro foi a representação do desespero coletivo. Não temos espaço para incredulidade. Não temos espaço para incredulidade. Então, valores que a gente precisa desenvolver. Valores. Primeiro, atentemos-nos para a convivência. E depois, paciência, solidariedade, disciplina e na raiz, para manter esse tronco, essa copa dessa árvore, a fé. Estamos no mês de setembro, em plena campanha do Setembro Amarelo. No Movimento Espírita do Acre, a campanha tem como tema valorização da vida e saúde mental, o que se encaixa como uma luva em relação ao período que estamos passando. Até que ponto o isolamento social por conta da pandemia poderá agravar as iniciativas suicidas? Então veja, até que ponto o isolamento social pode agravar iniciativas suicidas? Acabei de falar sobre a importância dos valores que a gente precisa despertar. Se nós não despertamos esses valores,
Não nos atentamos para vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Se não nos atentarmos para esse valor, abrimos espaço para a invigilância, porque quem não se atenta para a vigilância, abre espaço para a invigilância. E aí pode agravar? Não é nem uma questão de se pode agravar. Por que já não é mais uma questão do pode? Porque já agravou. Veja, até o ano passado, 2019, a Organização Mundial de Saúde, ela passou para a gente os dados de que é uma média de 800 mil suicídios por ano no mundo. 3 pessoas a cada 2 minutos. Uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Então, imaginem vocês, esta é uma média alta? É, muito alta. Mas o que está acontecendo? Esse ano já tem os dados? Não os dados ainda fechados, os dados terminados. Mas a Universidade de Michigan e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, já está trazendo para a gente informações. Eles estão trazendo informações do perfil do aumento do índice de suicídio neste período de pandemia. Então, o que ocorre? A OPAS, por exemplo, ela está trazendo a informação de que nós já temos uma média de aumento de 32% de suicídios só no período de pandemia. Nós estamos colocando de março a setembro. Ou seja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses. Não é isso? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. 6 meses de pandemia e já está agravado na mesma época, comparado com de março a setembro do ano passado, março a setembro de 2018, já tem o aumento de 32%. Então veja, mas é só o índice de suicídio direto? Não, aumentou também o uso dos medicamentos, aumentou o uso de drogas e aumentou o uso de álcool. Então, nós estamos com agravamento. Por quê? Porque não nos atentamos para o vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Ele pode chegar hoje à noite. Ele já pode ter chegado na sua casa há 6 meses atrás com o vírus. Ele chegou com a doença, a indignação do seu irmão, do seu familiar, chegou com a indignação, onde você tem que exercer a paciência, a solidariedade, a fé, lembram? A convivência e, acima de tudo, a disciplina. Então, estamos tendo agravamento? Infelizmente, estamos tendo. Nós precisamos nos atentar para aquele que está apresentando algum mal-estar, como que a gente pode auxiliar? Mas já estamos tendo agravamento, infelizmente. De que forma a família poderá lidar dentro do lar, além dos desafios próprios do isolamento, com integrantes que apresentem tendências suicidas? Então, olha, veja bem que uma questão vem fechando com a outra, né? De que forma a família pode se atentar? Primeira coisa é observação. Primeira observação. Se o seu filho está mais isolado, chama para conversar. Se o seu marido está mais isolado, chama a esposa, a filha. Você mora com a sua sogra, com a sua mãe, está sentindo que está com mais dificuldade, chama. Mas vamos voltar um pouquinho quando eu coloquei a iniciativa do culto no lar. Muitas vezes, se a gente está com dificuldade de conversar, a espiritualidade ali, ela abre, junto com você, ela abre um livro.
Na hora que ela abre uma página que tem a ver com a dor daquele que está no isolamento familiar. E aí vem uma orientação. Procurem no momento do culto no lar conversar sobre a página que saiu. Então você pega, vou citar livros simples. Você pega o livro Sinal Verde do André Luiz. Coisas simples do dia a dia. Você pega o livro Coragem, aonde lá no capítulo 22, Emmanuel coloca para nós que a disciplina antecede a espontaneidade. Ele diz assim: reconhecendo o mal que existe em nós, para que a gente não esqueça que a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, estamos com dificuldades, mas eu vou me envolver com o trabalho, com a oração, com a caridade, com a doação. Eu vou me envolver por disciplina. Eu não preciso esperar o amor nascer em mim para que eu faça o bem nas minhas relações. Eu vou por disciplina. Então, o primeiro movimento é de observação. Sentiu que alguma coisa diferente está acontecendo ali? Vem o segundo movimento, diálogo. Para acontecer o primeiro e o segundo, você tem que estar aberto para algo que se chama receptividade. Porque quem não está receptivo nem consegue observar que tem um membro doente na família, que tem um membro em dor na família, que tem um membro que está carregando uma angústia indescritível na família. Então, esteja receptivo. Vigiai, pois, porque naquele momento que você está vigilante, você está abrindo portas. Primeiro, observação. Segundo, diálogo. Tudo isso alicerçado pela receptividade. Terceiro, aí vem caminhos. Observação, diálogo. Agora, o que a gente pode fazer? Escutou a dificuldade que é do outro? Você acha que um culto no lar ajuda? Vamos lá, vamos fazer. Vamos pegar uma página. Vamos pegar o livro Pão Nosso, Fonte Viva. Vamos pegar uma página, Palavras de Vida Eterna, o Vinha de Luz, uma página que o Emmanuel pode nos dar uma orientação. É um passo. Outro, você acha, conversando com a pessoa que está lá naquela angústia, após a receptividade, a observação e o diálogo, você acha que uma terapia pode te ajudar? Você gostaria que a gente olhasse o atendimento fraterno na casa espírita? Que a gente buscasse o movimento de SOS Prece? Vamos buscar ajuda. Mas se a terapia, o SOS Prece, a pessoa ainda se sentir fragilizada e sentir que ela está em queda emocional, vamos buscar o acompanhamento psiquiátrico? Um medicamento pode nos ajudar. A farmacopeia está aí para nos ajudar. Conforme coloca para nós Emmanuel, na resposta da pergunta de número 96 do livro O Consolador. Os medicamentos, eles estão para nos ajudar. E ele é claro, não é para resolver as questões. Mas à medida que o nosso estado íntimo está calmo, que está equilibrado, a gente consegue vislumbrar situações novas de autoconhecimento, de autoatendimento, de automelhoria. Mas para isso eu tenho que acalmar o meu estado. E muitas vezes o medicamento, ele é essa porta. Então, não vamos criar esse jargão de que eu não gosto de tomar remédio, eu não gosto de fazer acompanhamento médico, eu não procuro um psiquiatra. Olha, se precisar, procure, além do culto no lar, além do atendimento fraterno, além do SOS Prece, além do passe, além da terapia, além do acompanhamento psiquiátrico, ou seja, abre as portas para a espiritualidade trabalhar em seu favor. Este é o caminho. Acho que você acabou respondendo a última questão, que é quais posturas e atitudes que a família pode tomar com esse objetivo de auxiliar aquele integrante que apresente tendências suicidas. Então vocês viram que a gente emendou tudo, né? Então, já que nós colocamos tudo, para nós fecharmos,
eu vou trazer uma frase do filósofo Sêneca. O filósofo Sêneca, ele é considerado um filósofo romano, mas ele nasceu em Córdoba, na Espanha, antes de Jesus, mas ele é contemporâneo do Cristo. Ele nasceu no século IV antes de Jesus e ele viveu até algumas bibliografias colocam 42, 43 anos. Outras colocam que ele viveu até 47 anos. Então, Sêneca dizia o seguinte: contra o mal, 3 atitudes. Contra o mal, 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo. Então veja, se é necessário que nós tenhamos 3 atitudes contra qualquer situação negativa, tomemos isso como uma diretriz na nossa caminhada. Tomemos isso como um norte na nossa caminhada. O movimento de pandemia é um movimento de muita reflexão. Nós estamos no último quartel da transição. Uma transição, ela demora aproximadamente 200 anos. A transição na Terra, ela começou por volta do ano de 1857, com o advento do codificador, com a chegada, com a inauguração do Livro dos Espíritos na Terra. Então, de 1857, então quando deve fechar o movimento de transição? Esta pergunta é a pergunta que o Chico faz para o Emmanuel. Quando é que a gente deve efetivamente entrar no mundo de regeneração? E aí, no livro Plantão de Respostas, o Emmanuel coloca para o Chico assim: por volta do ano 2057. Imagina, nós estamos em pleno 2020, ou seja, há 37 anos da data trazida por Emmanuel, mas o Emmanuel coloca por volta. Pode ser em 2049, pode ser em 2065, por volta do ano 2057. Então, contemos com a participação de Deus no nosso dia a dia. Se Sêneca fala para a gente, contra o mal, 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo, nós ainda vamos ficar com aqueles valores que a pandemia está nos ajudando a desenvolver. Convivência, que é viver com interação social, interação familiar. Viver com, encabeçando o organograma. Disciplina, solidariedade, paciência. Na raiz dessa copa, a fé. Então, se nós soubermos cultivar esses valores, nós estamos já nos preparando para fazermos este movimento de entrada na regeneração absolutamente saudável. Absolutamente saudável. Porque quando eu me preparo, eu me conheço. Quando eu me conheço, eu me transformo. Quando eu me transformo, eu auxilio aqueles que estão em torno, não pelo blá blá blá, mas pela conduta. E aí, no iniciozinho do livro Sinal Verde, que a gente fez referência, no primeiro capítulo, que o André Luiz intitula Ao se levantar, ou Ao levantar-se, olha que orientação simples que o André Luiz traz para nós. Se você não tiver o hábito de orar, profira no amanhecer do seu dia pensamentos de serenidade e otimismo em torno das tuas tarefas, em torno daqueles que você convive. Se você não tiver o hábito de orar, pensamentos de serenidade e otimismo para o seu dia. Não temos espaço para pessimismo,
não temos espaço para a dor, para a tristeza. A dor existe. Olavo Bilac, ele colocava para nós que o sofrimento deixa eu lembrar, peraí. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Olavo Bilac dizia, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, já existe muito sofrimento no mundo. A gente não precisa agravar o sofrimento que está aí. Se a gente estava fechando, falando da questão do suicídio, um dos agravantes no quadro do suicida é o aumento do estado depressivo, o aumento do estado de angústia, que é um dos sintomas descritos para nós pela Organização Mundial de Saúde, o aumento da ansiedade, mais do que isso, o aumento das viciações, abrindo porta para o suicídio de forma avassaladora, extremamente destrutivo para aqueles que ficam e ainda muito mais grave para aqueles que vão. Então, não temos espaço para agravar o sofrimento que já está aí. E hoje nós temos muito material para trabalharmos o nosso bem-estar e o bem-estar daqueles que convivem conosco. Utilizemos este material que está em nosso favor. Contemos com a colaboração de Deus, utilizemos da vigilância, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, e não nos esqueçamos de que o primeiro passo para a abertura e receptividade do que a espiritualidade tem a nos oferecer é a oração. Vejam, nem Jesus, com contato direto com Deus, se privou da oração. Ainda que não consigamos subir no Monte das Oliveiras para nos envolvermos com a meditação, com a oração, com a concentração, façamos o nosso movimento de serenidade e otimismo no nosso dia a dia. É isso aí.